Olá, gente, tudo bem? Iniciamos então nosso módulo 6, né? Nosso módulo que nós chamamos então de relatório, né? Nós pensamos, né, em destinar esse sexto módulo da nossa disciplina para a gente falar um pouco mais, assim, né, sobre o relatório e o que a gente espera, então, deste documento, né, que vai ser a nossa momento avaliativo também, né, no final da disciplina, e que vai servir, então, de registro, né, das observações de vocês, né. Eu falei um pouco sobre o relatório de estágio na webconferência que nós fizemos, na segunda webconferência, né, que nós fizemos, e falei um pouco, expliquei algumas coisas para vocês, mas nos critérios de avaliação ali, para o pré-relatório, mas eu não cheguei ainda a falar especificamente, né, gravar uma aula, né, para deixar o que a gente espera, então, desse relatório. Então, para isso, nós destinamos esse módulo, né, o sexto módulo da nossa disciplina. Bem, neste momento, né, que vocês estão assistindo essa videoaula, vocês já passaram, então, pela entrega do pré-relatório, né, e que eu expliquei para vocês, não precisava ter todas as etapas, todos os itens, né, do modelo de relatório que eu disponibilizei para vocês, né, não tinha necessidade de responder todos os itens, mas agora eu vou explicar, então, todos eles para vocês, né, e dar as dicas, assim, específicas para que fique mais claro, né, para todos vocês irem desenvolvendo. Bem, vocês têm esse modelo, tá? Eu estou gravando aqui para vocês e falando a partir do modelo que eu disponibilizei na disciplina, tá? Modelo de relatório, em que vocês percebem ali na primeira página, tem o que a gente chama de orientações estéticas, né? E metodológicas. Bem, essas orientações, obviamente, vocês sabem, tem que apagar na hora de que vocês fizerem o trabalho de vocês, vocês apagam essa primeira página. Ela só serve mesmo para explicar para vocês qual é o tamanho da folha, como a capa, margens, espaços, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, né? Agora, eu já vi alguns pré-relatórios, percebi, né? É muito comum das pessoas esquecerem de colocar no justificado, esquecer de revisar o texto como um todo para ver se tem mais de uma fonte, para ver se tem mais de um tamanho de fonte. Então, isso é importante, gente, porque esteticamente fica muito feio, além de estar fora das normas, né? Mas também fica feio um texto onde tu tem, assim, várias fontes. A ideia, assim, que se tem é que se pegou, se copiou de outros documentos, de outros lugares, se colou, se jogou ali. Então, fica feio. Então, arrumem, né? Se tiver, porventura, uma fonte diferente, tamanho diferente. Então, o padrão qual é? A fonte pode ser a Arial, mas pode ser a Times também, né? Tamanho 12, né? O espaçamento e-mail e justificado, tá? Então, esse é o padrão, tomem isso como norma, porque os documentos que vocês vão fazer, né, geralmente são com esses padrões, né? Os artigos, relatórios, então, atividades acadêmicas, né, são utilizando esses critérios, assim, como regra, tá? Então, tenham isso como, se habituem. Os títulos pode ser tamanho 14, né? A numeração, assim, tem algumas pessoas que reclamam que tem um cabeçalho, né? Que às vezes aquele cabeçalho dá conflito ali com a numeração. Se vocês não conseguirem arrumar, se tiver esse problema, vocês podem tirar o cabeçalho, tá? Não tem problema. Né? Se começou a dar conflito, o cabeçalho com a numeração, vocês não conseguem arrumar, não conseguem organizar isso, vocês podem tirar o cabeçalho, tá? Não tem problema. Bom, passando para a segunda página ali, né, onde está o modelo de capa, vocês vejam que bem em cima está escrito modelo de capa, em letras vermelhas. Vocês apagam, né, esse modelo de capa, então tem que ser apagado, ali está em vermelho,
eu ainda coloquei as coisas que estão em vermelho, tá? Elas devem, então, ser ou apagadas ou, então, ser reescritas, mas não em vermelho, em preto, tá? Eu só coloquei em vermelho, que é para chamar a atenção que são, que não são títulos, né? Que são, na verdade, campos ali, itens que vocês devem, então, escrever, né? Ou, então, são algumas indicações, né? Explicando para vocês o que vocês devem colocar em cada item, né? As explicações. Então, as minhas explicações eu deixei em vermelho, né? E algumas coisas que vocês devem arrumar, né? Eu deixei em vermelho também. Mas a cor da fonte, ela é toda ou no automático ou preto, tá? A cor da fonte, ela não é colorida. Eu só deixei em vermelho aqui, que é para chamar a atenção que vocês devem, então, completar nesses espaços que estão em vermelho, tá? Então, ali o nome do aluno, vocês vão colocar o nome de vocês, nome da escola, concedente, o polo de vocês, tá? E o ano, ok? Bom, depois vamos, então, ali para a terceira página do documento, em que tem a introdução, né? O item 1, primeiro item, que é a introdução. Bom, então ali, no ponto 1.1, são as considerações iniciais, está escrito o quê? Que é a abertura do trabalho, tá? Considerações iniciais, abertura do trabalho, a qual apresenta o objetivo desse trabalho, ou seja, qual é o objetivo desse trabalho? Qual é o objetivo de um relatório de estágio, tá? E apresentar o objetivo da experiência. Vocês vão falar, ó, o objetivo desse trabalho é expressar, né, ou relatar as experiências, as observações durante o período de estágio 2. Enfim, qual a finalidade, então, desse estágio e a aplicação dele, tá? Então, nesse caso, falar sobre a formação de professores. Então, vocês devem falar sobre a formação de professores, devem falar sobre a prática docente, a importância do estágio, tá? Focando na especificidade do curso. Bom, aí alguém pode dizer, professora, o objetivo do estágio, o objetivo dessa experiência, é a finalidade, a aplicação, ou seja, da onde vocês podem existe o documento norteador, que eu acho que é básico para vocês pensarem essas questões aqui, que é o próprio PPP do nosso curso, né? Que nós apresentamos para vocês, né, no semestre passado. Vocês talvez já tenham tido a oportunidade de ter lido este documento em outro momento, mas na disciplina de estágio 1, eu coloquei para vocês, né, o PPP do curso, que é justamente para vocês terem, né, o contato, né, terem ali o documento, que vai explicar qual é o objetivo do estágio, e não apenas o estágio 1, mas o estágio 2, 3, né, o 4. Então, e apresentar para vocês qual é a concepção de estágio que se tem, né, o que se espera desse professor, né, que se forma no nosso curso. Então, não que vocês tenham que copiar, tá, o que está lá no PPP para o trabalho de vocês, mas vocês podem utilizar como referência, né, bibliográfica. Vocês podem utilizar como referência para escrever essas considerações iniciais aqui, no que diz respeito, então, qual é a finalidade do curso, falar sobre formação de professores, a prática docente, a importância do estágio, que algumas coisas estão ali, né? Talvez não seja o suficiente, vocês possam ir buscar em outras fontes, né, para referência. Essa é a ideia, tá? Então, lembrando aquilo que eu já falei para vocês em outros momentos, né, principalmente lá no estágio 1, que vocês, nessas disciplinas de estágio, não apenas estágio, né, 1, estágio 2, estágio 3, são disciplinas que exigem de vocês os conhecimentos ou as habilidades e competências, né, que vocês vêm desenvolvendo no decorrer do curso. Então, as disciplinas de estágio, como nós estamos no curso de formação de professores, essas disciplinas, elas é onde culmina, digamos assim, é a culminância, né, do nosso curso. Porque vocês vão trazendo, né, para cá
os conhecimentos que vocês foram desenvolvendo, desde uma disciplina da história da filosofia até as disciplinas didáticas que vocês tiveram, tá? Então, vocês podem usar, né? Não apenas podem, devem usar todos os textos e os conhecimentos que vocês foram adquirindo nas outras disciplinas, né? Então, nas disciplinas pedagógicas, né, que a gente chama, certamente vocês estudaram, né, a prática docente, estudaram também a importância, né, da própria formação dos professores. Então, vocês podem utilizar essas reflexões, esses estudos que vocês já tiveram, né, esses textos que vocês já leram, né, para trazer como referência, né, bibliográfica e utilizar aqui neste momento de desenvolver, né, a introdução, tá? O segundo ponto aqui da introdução, que é o ponto 1.2, que eu peço para falar do contexto. Bem, o que é esse contexto? Então, pedindo para vocês apresentar de forma sintética, tá, a experiência com estágio 1, referindo-se à escola e à pesquisa realizada. Então, aqui, nesse contexto, vocês vão fazer um resumão, né, um resumão mesmo, tá, do relatório de estágio 1, tá? O que vocês vão falar? Vocês vão falar como foi a experiência de vocês, vão apresentar a escola, dizer como é que ela está dividida em quantos turnos, tem aproximadamente quantos alunos, é uma escola do campo, é uma escola na cidade, vai apresentar, vai explicar quais são as características dessa escola, né? E vai explicar também como foi feito o estágio 1, quais foram as etapas, como é que ele foi desenvolvido, tá? Quem mudou de escola, né, que fez no estágio 1, numa determinada escola, e agora está em outra escola, neste momento aqui, vai então trazer, né, também os dados da nova escola, né? Então, vai iniciar o contexto falando da sua experiência em estágio 1, explicando, foi feito numa escola assim, 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 né? Ou seja, vai fazer esse resumão lá do estágio 1, e depois vai trazer os dados, né, da escola que está atualmente, tá? Então, isso para quem mudou de escola. Então, a mesma coisa que escreveu, né, apresentou, né, a escola que fez o estágio 1, falou como foi a sua experiência, enfim. Vai, então, depois, terminou o parágrafo, novo parágrafo, não muda, não tem que fazer um outro item, segue no mesmo item, tá? E, então, aí vai explicar, né, qual é o contexto, né, da nova escola, como que ela se caracteriza, como ela está dividida, como que funciona, né, quantos alunos, enfim, né, vai repetir, né, essa apresentação, né, de contexto, só que com os dados da nova escola, tá? O segundo ponto, que a gente chamou de estágio 1, né? Algumas pessoas até me perguntaram por mensagem, professora, eu não estou entendendo, parece que o 1.2 e o ponto 2 é a mesma coisa, né? E aí, eu até expliquei, né, na webconferência que não é a mesma coisa. Por quê? O 1.2, eu estou pedindo para vocês fazer uma descrição, certo? No ponto 2, eu não estou pedindo para vocês descrição, eu estou pedindo para vocês reflexão, tá? É uma ação diferente, né? E o ponto 2, o que a gente pede? Para vocês relatarem a experiência de estágio 1 de modo reflexivo, tá? Não apenas narrar, né? Bom, então, muitos de vocês realizaram essas reflexões nas considerações finais, né? Porque, na verdade, né, as considerações finais ou a conclusão é o espaço em que a gente faz, então, traz, né, a nossa voz, digamos assim, mais abertamente, né? Traz aquilo realmente que a gente pensa como fechamento, né, daquilo que a gente está expondo. Então, essa é a ideia da conclusão,
Muitos de vocês fizeram isso no relatório de estágio 1, né? Então, quem tem essa conclusão, que também traz reflexões, que traz questionamentos, que traz seus apontamentos do que realmente foi pensado, provocado, né? Então, pode utilizar essas reflexões para acrescentar nesse segundo ponto do relatório agora, do estágio 2. Bom, caso vocês retomem lá, né, o relatório de estágio 1 de vocês e viram que aquela conclusão que vocês colocaram não está adequada, de repente, porque a gente sabe, depois que passa um tempo, né, que a gente escreveu, a gente vai amadurecendo também aquela experiência e, de repente, a gente percebe que aquilo que escreveu não está bom o suficiente, tá? Então, vocês podem reelaborar, devem, tá? Porque a ideia não é que vocês simplesmente copiem aquela conclusão do relatório de estágio 1, tá? E simplesmente joguem aqui no ponto 2, tá? A ideia não é que vocês façam isso. Copiem lá a conclusão e coloquem aqui. Não. Mas que vocês retomem aquela conclusão, né? E vejam quais foram as reflexões que vocês abordaram ali e desenvolvam, então, nesse ponto aqui, tá? Ok? Bem, o terceiro ponto do relatório, que é o que a gente chama de elementos da pesquisa, tá? Esse terceiro ponto aqui é onde a gente vai começar a pontuar, né, vai dar mais cara, então, agora para o nosso estágio 2, tá? Onde a gente vai pontuar melhor. Bom, a gente vai falar, então, no 3.1, aí vocês vão colocar ali qual é o nome do professor e a sua carga horária, tá? Bom, vocês não vão colocar o nome específico dele, vocês vão usar uma sigla, tá, gente? Então, aí agora, para tudo, porque eu acho que agora é uma coisa bem importante deixar bem claro, assim. A gente não coloca o nome do professor, não coloca no relatório o nome da pessoa que nos cedeu espaço, enfim, tá? A gente vai usar sempre uma sigla, tá? Ou um nome fictício, tá? E no caso de vocês optarem por um nome fictício, vocês coloquem uma nota de rodapé dizendo que vocês estão usando um nome fictício, né? Para se referir e tal. Então, para não ficar, não trazer essa identificação com nomes, assim, para o relatório, tá? Então, vocês podem usar o exemplo que a gente deu foi P1, né? Tem 3 professores, então professor P1, professor P2, professor P3, enfim. Se acharem muito estranho, usem uma outra, mas usem ou codinomes, né? Ou siglas, tá? Então, vocês vão colocar, né? Qual é o professor, né? E a sua carga horária, tá? Depois, no 3.2, vocês vão colocar o curso e a turma. O curso que vocês fizeram, né, no caso, foi ensino médio, se foi fundamental, que não é o caso de vocês, né? Mas se foi EJA, profissionalizante, enfim, né? E as turmas que vocês fizeram as observações, né? Eu sei que muitos de vocês estão fazendo observações nos 3 anos do médio, né? Então, vocês vão colocando ali as turmas. Bom, no 3.3, que são os conteúdos abordados, bem, aqui eu peço para vocês anexar, no final do relatório, né, a lista dos conteúdos anual da disciplina de filosofia, né? Então, o que é essa lista de conteúdos? Eu já expliquei bem para vocês, acho que isso aí está bem claro, né? Até mesmo na webconferência. Essa lista de toda escola, ela tem, né? Um conteúdo programático, né? As pessoas mais antigas chamam, né? Eu chamo também, de conteúdo programático. Tem também um nome, que seria o plano de curso, né? Da disciplina, ou do componente curricular, porque também, né, a gente vai mudando, né, as nomenclaturas, né? Atualmente a gente não chama mais disciplina, né? A gente chama componente curricular. Bem, então, mas existe todas as escolas têm, né, esse planejamento, né, anual dos conteúdos que devem ser trabalhados a cada trimestre, tá? Então, é isso que vocês têm que pedir, ou para o professor, ou para a supervisão pedagógica.
Acontece que o professor, ele pode ser que ele tenha também para disponibilizar para vocês, né, o plano, o planejamento do professor, porque também no início do ano, os professores, utilizando esse conteúdo programático, eles precisam fazer também um plano, né, um planejamento anual dele e entregar para a direção, né, entregar para a supervisão. Né? Isso aí é prática. A maior parte das escolas pedem para os professores fazer, né, onde eles vão dizer o que eles vão trabalhar em cada trimestre, quais são as habilidades, quais são as competências, qual é a forma de avaliação, o que ele espera do aluno, né, quais são os seus objetivos, qual é a sua metodologia de trabalho, enfim. Então, ele vai fazer esse planejamento e entregar para... Não é um planejamento de aula a aula, entende? É um planejamento anual. Né? Se o professor tiver esse planejamento anual que contemple os 3 anos do ensino médio, ok, né? Mas se não contemplar os 3 anos do ensino médio, aí vocês têm que pedir, então, esse conteúdo programático da disciplina na supervisão pedagógica, tá? Então, bom, então vocês, nesse 3.3, então, vocês vão falar, né, situar observações com relação ao conteúdo que está sendo ensinado e descrever os conteúdos abordados em cada encontro e a metodologia utilizada pelo professor, tá? Bem, gente, aqui é importante explicar para vocês que vocês não precisam fazer uma descrição exata de todas as observações que vocês fizeram, linearmente, tá? Porque senão vocês vão ter aí um relatório de 50, de 100 páginas, né? Porque se a cada observação de vocês relatarem exatamente tudo, o professor entrou em aula, os alunos sentaram, né? Então não faz sentido, né, fazer esse tipo de relato, esse tipo de descrição. Mas o importante é que vocês façam uma síntese, né, e apresentem de forma simples, objetiva, tá? Mas que apresentem sim que conteúdos foram abordados, né? E qual foi a metodologia utilizada pelo professor para desenvolver esses conteúdos? Como o professor desenvolveu esses conteúdos? Tá? Isso sim, vocês devem. Se o professor não desenvolveu os conteúdos, digam, porque algumas pessoas, elas, nas aulas presenciais mesmo, a gente conversou um pouco sobre isso, porque às vezes a gente se sente constrangido em colocar no relatório, justamente porque a gente percebe a prática, né, diferente daquilo que a gente vem estudando. E aí parece que a gente está fazendo uma crítica, né? Mas também a gente não pode ser hipócrita no sentido de que a gente, eu não vou colocar isso no relatório porque eu acho que isso está errado, o professor está fazendo errado, né? Ou então, o professor está errado, então vou falar assim muito mal dele no relatório. Não, né, gente? É isso, né, que eu venho falando para vocês. A gente tem que ter uma postura ética. É muito importante ter essa postura ética, né, nos nossos relatórios, nas nossas escritas. Principalmente uma escrita responsável, certo? Mas, assim, por exemplo, uma situação que, né, de vez em quando vai surgindo, que o conteúdo programático não foi desenvolvido, tá? Tá lá no plano, né, anual que no segundo trimestre tem que estudar determinado conteúdo, mas o professor não desenvolveu aquele conteúdo, não desenvolve aquele conteúdo. Não custa perguntar por quê, né, professor? Por quê? Tem algum... Não perguntando de forma assim, cobrando do professor, mas perguntando no sentido assim, olha, uma curiosidade, né? Olha, professor, eu tenho uma curiosidade, né? Tá dito aqui que é assim, mas o senhor trabalha diferente, porque o senhor tem uma organização, como é que é a organização do senhor? Né? Porque como que o senhor então, desenvolve, a senhora, né, desenvolve, né, o conteúdo? Como faz essa distribuição? Como funciona, né? Não no sentido de cobrança, mas no sentido de curiosidade, porque quer aprender, porque quer saber, né? E dessa forma também trabalhar o relato, né? Então, sim, pode ser dito, né? Se encontrou formas diferentes, mas procurar sempre entender por que é feito dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente faz a crítica, mas também não fez a pergunta do porquê que é feito dessa forma. Então, no momento que vocês
perguntarem, entenderem, vocês vão explicar isso nesse ponto, né? Ou seja, quais foram os conteúdos e qual é a metodologia que o professor desenvolveu, ok? Bom, o 3.4, vocês vão falar, né, daqueles pontos que foram basicamente lá o segundo módulo, onde eu coloquei para vocês ali várias questões, né, fiz o módulo 2 da nossa disciplina que a gente chamou de observações, né, eu passei várias orientações para vocês, né, para vocês iniciarem, então, né, ter um roteiro, digamos assim, para as observações. Bem, então aquilo, né, aquelas várias perguntas que eu fui jogando, que eu fui explicando ali para vocês vão sintetizar, então, nesses pontos aqui do 3.4. Claro, muitas das coisas que eu pedi estão em outros lugares do relatório, como, por exemplo, aqui na parte 3.3, né? Porque a metodologia, o conteúdo, né, também, né, tá contemplado nessas orientações que eu deixei no módulo 2. Então, primeiro, foco sobre a turma, né? Então, vocês vão falar sobre a turma. No caso, se vocês fizeram observações de mais de uma turma, então vocês vão ter turma 1, turma 2, turma 3. Então, vamos fazer uma síntese, né, de mais de uma turma, certo? Bom, então vocês vão falar sobre o tamanho da turma, né, como os alunos participam, e aí vai ser interessante, quem observou mais de uma turma, porque vai poder fazer também uma comparação, né, aí neste momento, porque vai ter a turma 1, que vai ter um determinado perfil, né, um determinado perfil de aprendizagem, né, a outra turma diferente. Então, vocês vão falar, né, de como é a interação desses alunos, quais foram as impressões que vocês tiveram da turma, quais foram as aulas que vocês perceberam que chamam mais atenção, comportamento, disciplina, enfim. E vocês podem escolher também momentos, né, aqueles momentos que vocês acham que são bastante interessantes, importantes de serem pontuados, de serem relatados, e podem fazer ali em um parágrafo, 2, um relato na íntegra, né, daquele momento. Mas é interessante que vocês utilizem, tá, para falar sobre a turma, para falar sobre o professor, a estrutura da aula, a inclusão, que vocês se lembrem das orientações que foram passadas para vocês lá no módulo 2, tá? Porque esses itens aqui do 3.4, eles foram bem desenvolvidos em 2 videoaulas para vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não lembrarem, assistam a videoaula lá do módulo 2, as 2 videoaulas que eu passei lá para vocês do módulo 2, tá? Dando orientações do que observar. Então, dali vocês vão, então, distribuir, né, nesses 4 itens aqui do 3.4, tá bem, gente? Então, foco sobre a turma, foco sobre o professor, onde vocês vão explicar como o professor lida com a turma, a relação, interação, a realização da aula, como ele trabalha o início da aula, né, a sensibilização, que a gente chama, né, a introdução da aula, a inserção do assunto, como o professor finaliza a sua aula, quais são as etapas, né, como é que ele distribui o tempo dele na sala, e todas as outras questões lá, né, retomando novamente para vocês que estão lá no módulo 2, tá? Questão do planejamento também, que eu acho que é bastante importante, né, a questão de como ele distribui, né, as suas explicações, que tipo de exercício ele utiliza, enfim, tá? A estrutura da aula. Então, os recursos didáticos que o professor trabalha, ele trabalha com a questão da interdisciplinaridade, ele contextualiza, né, o que compõe a aula do professor, a avaliação, enfim, tá? Inclusão. Esse, então, é o 4º tópico, né, desse item, né, do observação de estágio, que eu acho bastante importante, tenho certeza. Vocês não podem ignorar esse ponto, né? Vocês precisam ter bastante
Por quê? No semestre que vem, vocês vão fazer planejamento, vocês vão entrar em aula, vocês serão os professores, tá? E se vocês tiverem alunos especiais na sala de vocês, vocês não podem não estar preparados para trabalhar. Claro, é um aluno novo, entrou naquele ano na escola, tudo bem, mas se esse aluno ele já está na escola, ele já tem um percurso, ele já tem uma história na escola. Então, isso que eu espero que vocês, então, já, né, procurem ir se ambientando, conhecendo, né, porque a inclusão e como trabalhar, né, com as deficiências não é algo assim que, digamos, que a gente aprenda de uma hora para outra, né, e é muito importante, né, que a gente desenvolva esse trabalho também bem feito, né. Então, vocês precisam, então, saber, primeiro, existe na escola sala de recursos? Sim ou não? Né? Tem, não tem? Qual é o horário de funcionamento? Como que faz para ter acesso a essa sala de recursos? Nas turmas que vocês observaram, tem aluno com deficiência? Qual deficiência é? Tá? E como são elaborados os planos desse aluno? Ou seja, tem plano adaptado, ele tem uma prova adaptada, ele tem como que é? Esse aluno, ele simplesmente ele assiste a aula da mesma forma que os outros alunos assistem? Como que é que acontece, né? E ele tem atendimento especializado, ou na escola, ou fora da escola, né? Isso é importante que a gente saiba, né? Principalmente, qual é a deficiência do aluno e o que ele pode fazer, o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer, né? Porque, de repente, vocês têm um aluno com algum tipo de deficiência e que, mas mesmo assim, ele consegue acompanhar a aula, né? Aí se torna mais tranquilo, mas se tem algum aluno com uma deficiência, mas que ele não consegue acompanhar aquela aula do jeito que imagina, a gente tem que ter também alguns recursos para incluir esse aluno naquela explicação, tá? Bem, o 3.5, que é gestão escolar, vocês devem, então, descrever a forma como está organizada a escola, tá? As atividades pedagógicas no geral. Gente, o que é atividade pedagógica numa escola? É tudo, né? Atividade pedagógica, muitas vezes as pessoas acham que uma atividade pedagógica é um exercício ou é uma atividade extra-classe. Não, tudo que é feito dentro da escola, ela é uma atividade pedagógica. Se não é, tá errado, deveria ser. Porque até o momento do recreio, o momento da socialização, lembra que a gente falou no semestre passado, a questão do currículo oculto e tal? Pois então, todos os momentos da escola, eles são pedagógicos, tá? Então, vocês vão descrever de forma geral como essas atividades, elas são feitas, são desenvolvidas, né? Vocês podem colocar também aqui neste ponto o calendário da escola, né? E vão falar como o funcionamento das áreas, né? Também a secretaria, biblioteca, coordenação. Então, esse item aqui, o 3.5, né? Para quem não mudou de escola, tem essas respostas lá no relatório do estágio 1. E é a mesma coisa, façam uma síntese, né? Vocês não vão fazer uma reprodução literal daquilo que vocês colocaram lá no relatório do estágio 1 e colocar agora nesse. Não, vocês vão fazer um resumo, tá, gente? Bem, o período das observações, ali é bem citar mesmo as datas das visitas, né? Eu fui no dia 1 de setembro, no dia 5 de setembro, é isso que vocês vão colocar, as datas, os dias que vocês foram. A carga horária das observações na escola, né? Ou seja, vocês vão colocar qual foi a carga horária que vocês fizeram das observações de vocês na escola, tá? Aqui nesse item 3.7. No quarto item, então, análise dos documentos, tá? Onde vocês vão colocar, vão comentar, então, o conteúdo programático, o plano anual, vão falar sobre o documento utilizado pela escola para planejar os conteúdos anuais, né, a serem trabalhados na disciplina. Então, e podem acrescentar aqui neste momento também outros elementos que vocês consideram importantes, né, neste momento aqui do relatório de estágio 2, tá? Então, basicamente, nesse item, análise dos documentos, vocês vão trazer, né, o parecer de vocês
o que vocês compreendem, né, não apenas uma questão descritiva, mas também uma questão crítica, reflexiva, né, desses documentos que vocês tiveram contatos, né, neste momento de estágio 2. Bom, e eu coloquei também ali mais uma observação, né, que vocês devem considerar as videoaulas, né, porque nas videoaulas a gente vai explicando e vai acrescentando novas orientações, né, para a elaboração do relatório. Eu acho que é importante frisar isso, porque não basta vocês pegarem esse modelo de pré-relatório, não assistir as videoaulas e simplesmente fazer as observações e preencher, né? Por quê? Nós, no decorrer dos módulos, no decorrer das videoaulas, a gente vai explicando, né, e trazendo para vocês, então, novos elementos que vão compor, né, esse relatório de estágio. Bom, as considerações finais, referências, né, referências bibliográficas e os anexos. Bem, não esquecendo que o plano de ensino que vocês fizeram para o pré-relatório, ele vai sofrer uma pequena alteração. Vocês já devem ter assistido a videoaula do módulo 5, a videoaula 2 do módulo 5, em que eu peço para você, e a própria tarefa, né, que eu deixei para vocês ali do módulo 5, né, procurei deixar a tarefa bem clara ali para vocês, consiste no quê? Vocês fazerem uma adaptação, né, do plano de aula que vocês fizeram, tá? Bom, essa adaptação é uma adaptação muito simples, uma adaptação muito, digamos assim, simplificada, eu acho que assim fica mais fácil, né? Mas para que vocês exercitem, né, essa adaptação, mais que vocês exercitem essa questão da inclusão, né? Pedir para vocês, então, acrescentar em um parágrafo, né, ou em 2 parágrafos, enfim, ali naquele plano mesmo que vocês fizeram. Então, vocês vão pegar aquele mesmo plano que vocês fizeram ali para o pré-relatório, e esse plano vocês vão acrescentar um item, né, que está bem explicadinho ali na tarefa, e ali vocês vão explicar de que forma vocês adaptariam aquele plano. Óbvio, né, gente? Citando que deficiência seria, né? Que aluno seria, que deficiência seria, né? Que limitação essa pessoa teria para a gente poder ter, né, um parâmetro para saber se aquela adaptação ela está, né, condizente a quê, né? Então, é isso. Então, o plano que vocês fizeram lá para o pré-relatório, ele sofre essa alteração porque você tem que incluir, então, mais um item. Bom, e de resto, então, vocês vão ter a ficha de acompanhamento de vocês, que na ocasião da entrega do relatório final, ela deve estar totalmente preenchida, né, às 20 horas, então, de observações, né? E o plano de ensino da disciplina que vocês já entregaram no pré-relatório, então não vai ter problema nenhum, já tem esse documento. Tá, gente? Outra coisa, os anexos, eles não são documentos separados. Quando vocês forem postar esse pré-relatório ali no Canvas, vocês não vão postar em 3 documentos diferentes, 3 arquivos diferentes. Tá? Vocês não vão fazer, vocês vão colocar tudo em um arquivo só, vão salvar um único arquivo. Por quê? Os anexos, por exemplo, esse plano de ensino, esse plano de aula, né, a ficha de acompanhamento, tudo isso vocês vão colocando nas páginas seguintes, tá? Então, não são arquivos separados, tá? É tudo um único arquivo, tá? Peço que vocês também não esqueçam de salvar o relatório de vocês com o nome completo de vocês e o polo, tá? Isso é bastante importante. E, bem, além disso, agora na próxima videoaula a gente vai falar um pouco sobre o referencial teórico, né? As referências teóricas, que eu vejo que é um ponto bastante importante que a gente precisa retomar e explicar melhor, né, de como deve ser feito, então, essas referências teóricas, assim, porque como a gente vem dizendo, né, a gente não parte da ideia de que o nosso relatório de estágio é apenas um relato, né, de experiência. Precisa também ter fundamentação teórica, precisa ter também reflexão crítica, enfim. Então, agora a gente segue, então, falando um pouquinho mais sobre o relatório de estágio, mas a partir da perspectiva, então, da fundamentação teórica.
Tá bem, gente? Mas espero que tenha ficado bem claro para vocês, então. Obrigada, até mais.